Muito bom, meu amigo. Seja muito bem-vindo a mais uma aula do canal Valor. Eu sou Marcelo Neves, o seu instrutor. E na aula de hoje, nós vamos começar a ver um add-on extremamente importante, antes chamado de Jira Portfólio e que hoje é chamado de Advanced Roadmaps. Então nós vamos entender o porquê que ele tem uma importância tão grande dentro do Jira. Eu vou te mostrar, começar a te mostrar hoje o que ele faz que o Jira, por default, não faz. Tá certo? Então, segura aí porque nós vamos fazer a aula de hoje, né? Esse assunto de hoje não acaba aqui. Ele começa aqui e ele vai terminar em outras aulas. Talvez a gente tenha mais uma ou duas aulas, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui com você. Vamos lá, deixa eu compartilhar. E eu quero te mostrar isso aqui, ó. Screen, share. Deixa só eu fazer uma coisa aqui. Pronto, Pronto. Todo mundo deve estar vendo essa minha tela aqui, né? O que a gente vai falar? A gente vai falar sobre esse cara aqui, ó. Esse cara aqui que está lá no site da Atlassian. Na verdade, ele foi criado lá, ele hoje é mantido ali pela Atlassian, tá? E é chamado de Advanced Roadmaps. Tá aqui, é esse cara aqui. Tá bom? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Então tá lá, Advanced Roadmaps. Olha que interessante. O Advanced Roadmaps, ele é um software premium, em contraste com o Basic Roadmaps. Para quem não viu, nós temos uma aula no canal Valor de Basic Roadmap. Já deu para entender que Basic Roadmap é limitado, mas tem uma diferença crucial. Qual é essa diferença crucial, Marcelo? A diferença crucial é que o Basic Roadmap ele é voltado para um time. Enquanto que, olha que interessante, enquanto que o Advanced Roadmaps ele é utilizado para que você possa utilizar e coordenar o trabalho entre times. Guardou isso? O Basic Roadmap, que vem dentro do Jira tradicional, tá bom? Que até 10 usuários, com até 2 GB é gratuito. Já o Advanced Roadmap não é o caso. Ele é utilizado para coordenar o trabalho entre times. É aquilo que o Basic Roadmap não consegue fazer. Então, na aula de hoje, e na próxima aula, eu vou te mostrar justamente isso. O que o Advanced Roadmap faz que o Basic Roadmap não faz. Tá bom? Você vai poder perceber que a gente vai falar aqui sobre controle de escopo, controle de time, controle de capacidade, capacity, algo que a gente não tem entre times no Basic Roadmap. Tá bom? Então, nós vamos ver isso aí ainda hoje, tá bom? Vamos lá. Muito bom. Então, olha o que nós temos aqui, ainda falando aqui sobre o add-on, né? Porque, na verdade, não sei nem se a gente pode chamar de add-on, né? Na verdade, ele virou um serviço premium. Já não é chamado nem mais de add-on. Ele é um serviço premium, tá? Então, repara no seguinte aqui, ó. A gente tem aqui na página mostrando a integração em uma única visão sobre os diferentes projetos ou iniciativas. Então, com o Advanced Roadmap, antigamente chamado de Jira Portfólio, a gente tem o Big Picture do trabalho. Pensa no seguinte, imagina que você está trabalhando em um projeto. Não vamos pensar entre vários times, não. Mas imagina que a gente tem um projeto
E aí nós temos o seguinte, nós temos um time trabalhando no back-end e outro time trabalhando no front-end. Pois é, em alguns contextos isso não é apropriado, mas isso pode acontecer. Como é que a gente coordena o trabalho desses dois times? E como é que a gente, por exemplo, delimita marcos para fazer lançamento de versão, coordenando o trabalho desses dois times, casando o trabalho, a entrega desses dois times? É justamente o que o Advanced Report, Advanced Roadmaps te ajuda a fazer, a ter essa visão geral sobre o trabalho de vários times. Algo que, por default, o Jira não te entrega, porque o Basic Roadmap ele é para um único time. Tá bom? Então, olha que interessante. A gente vai começar a ver na aula de hoje. Ele ajuda a verificar as dependências. Então, por exemplo, às vezes um time tem uma dependência para entregar algo que ele depende de outro time. Como é que você faz isso? Que é uma realidade nas empresas, que é uma realidade muito forte. Então, com o Basic Roadmap, que é algo que o Jira te entrega por default, não vai conseguir. Você só vai conseguir com o Advanced Roadmap. Tá bom? Que mais que a gente tem aqui? Dentro desse serviço premium, Advanced Roadmap, você tem como planejar o capacity do teu time. Então, basicamente, se você usa Scrum, você tem como planejar o capacity com base em velocidade. E se você utilizar Kanban, você tem como planejar com base em quantidade de horas. Tá bom? E aí, nós temos várias características, né? Várias possibilidades que nós temos aqui. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu parar de compartilhar aqui a minha tela para a gente poder falar sobre outros assuntos. Muito bom. Bacana. Então, é isso. Então, basicamente, essa é a diferença entre Basic Roadmap e Advanced Roadmap. Tá bom? Eu vou abrir aqui meu quadro branco e eu queria que vocês imaginassem o seguinte. Vamos lá. Pronto. Quadro branco aqui funcionando. Imagina que é o seguinte. Quando a gente for trabalhar com o Jira Advanced, né? Roadmap, nós temos que ter ideia do seguinte. Nós estamos trabalhando entre times e tem 3 grandes variáveis importantes aqui nesse trabalho. Eu vou mostrar para você quais são. São essas 3 variáveis aqui. O triângulo aqui não vai ficar perfeitinho, não. Vamos lá. Então, vamos lá. Nós temos essa aqui, ó. Nós temos a variável tempo, certo? Nós temos a variável escopo e nós temos a variável recursos. Entenda recursos aqui como pessoas, tá? Eu sei, tem toda aquela história de que a gente não deve chamar pessoas de recursos. Eu concordo plenamente contigo, mas aqui dentro do Jira é esse o linguajar, tá? Recursos ou, vamos dizer assim, pessoas. Pessoas. Tá bom? Pessoas. Então, o Jira Advanced Roadmap vai ajudar a gente a trabalhar com essas 3 variáveis. Tá bom? E aí, como você bem sabe, o que acontece? Imagina que você está num projeto e aí você tem 10 pessoas. De repente cai para 8. 2 pedem demissão. Você vai ter que ajustar tempo e escopo. Da mesma maneira, se mexe no escopo e você quer entregar num determinado prazo, você vai ter que mexer nos recursos. Então, o Jira Advanced Roadmap te ajuda nisso. A ter uma visualização do todo e a ajustar e visualizar numa linha do tempo essas variáveis. Tá certo? O que a gente vai fazer hoje? O que a gente vou te mostrar na aula de hoje? Imagina que você tenha 2 times. O primeiro time é o time de front-end, tá? Que está trabalhando ali no front-end. E o segundo time é um time de back-end.
tá bom? E aí você precisa fazer o seguinte, você precisa coordenar o trabalho desses dois times, de forma que você possa integrar os incrementos de software desses dois times numa única release, num único lançamento, e você conseguir visualizar numa única linha do tempo o trabalho desses dois times de forma a coordenar a entrega e o lançamento de versões. Como fazer isso? Somente com os Jira Advanced Roadmap. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou parar de compartilhar aqui essa tela. Cadê? Pronto. E vou aqui para compartilhar a minha tela aqui com você do Jira. Pronto. Como você está vendo aqui. Então vamos lá. Canal Valor. Só que aqui é Atlassian. Tá certo? Tô lá. Bem, esse aqui é o meu ambiente. Esse aqui é o meu ambiente do Jira. Tá bom? Como é que eu vou aqui e faço e habilito aqui o Jira Advanced Roadmaps? Bem, eu vou voltar aqui na minha página do Jira Advanced Roadmaps e eu vou clicar aqui, ó, Try Jira Software Premium. Muito bom. Ele já está com o meu e-mail, ele já localizou que eu tenho uma conta aqui dentro do Jira, tá certo? Eu tenho 1 mês de graça com acesso completo, eu não preciso botar meu cartão de crédito, posso botar até 5.000 usuários, eu tenho suporte comunidade. Então vamos lá, ó, Advanced Roadmap, AD, tá bom? Do canal Valor. Então vamos lá. Advanced Roadmaps, AR, canal Valor. Eu vou concordar. Aí vai fazer uma série de perguntas. Welcome to Jira Software canal. Eu vou esquipar isso aqui, eu vou pular, né? Pronto, ele está configurando o meu ambiente. Então, nesse momento, o que está acontecendo? É importante que você saiba que ele vai criar um outro ambiente aqui de trabalho. Nesse ambiente de trabalho, você vai ver que a gente tem features diferentes do Jira tradicional. Eu vou pular. Ajude-nos a configurar o seu Jira, eu tenho experiência. Sim, meu time tem experiência com recursos. Tem um cronograma flexível, próximo. Pronto, eu vou escolher aqui o Kanban. Muito bom. Como eu já comecei a criar o meu ambiente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar 2 projetos, tá bom? Eu vou justamente criar o projeto de front-end e vou criar o projeto de back-end. Ou seja, eu tenho aqui 2 times distintos que estão trabalhando de forma independente, mas, obviamente, precisam integrar esse trabalho para que a gente possa coordenar a entrega do produto, tá bom? É o que eu vou fazer. Então, vamos lá. Projeto é o Prof, né, o projeto de front. Eu posso utilizar aqui tanto o template Kanban quanto o Scrum. O Jira me dá essa possibilidade, tá bom? Tanto o Kanban quanto o Scrum. Eu vou usar Kanban. Criar. Pronto. Se você for reparar, eu tenho aqui um projeto normal, tá bom? Eu tenho um projeto aqui completamente normal de projeto Kanban. Então, se eu for olhar aqui, ó, eu tenho o Prof, né, que é o projeto Kanban para front. Eu vou novamente agora criar um novo projeto. Opa, aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Vou criar um novo projeto. Deixa eu olhar aqui um projeto clássico.
Só que agora, em vez de prof, vai ser o prob, de projeto back-end. Também vou utilizar aqui o template Kanban, criar. Pronto. Então agora o que eu tenho? Tá? Eu tenho o projeto back-end e o projeto front-end. Eu vou agora alimentar esses dois projetos para que a gente possa ter uma ideia de como é que funciona isso aqui na prática. Eu vou começar com um projeto de front-end. Eu vou fazer o seguinte, né? Eu tenho o Kanban. Repara aqui que a gente não está conseguindo ver o backlog. Lembra que a gente precisa fazer a configuração do quadro, né? Quem não sabe o que eu estou falando aqui, tem que assistir aulas anteriores onde eu explico como é que funciona essa configuração. Eu vou aqui em colunas, eu vou mover o backlog para cá, né? Vocês devem estar lembrados disso. Muito bom. E vou dizer que eu vou trabalhar com épicos. É muito importante aqui a gente dizer que vai trabalhar com épicos. Tá bom? Pronto. Nesse momento ele já habilitou aqui, ó, uma opção chamada backlog. Para que eu tenho essa opção backlog num projeto clássico do tipo Kanban? É para que eu possa trabalhar o meu backlog, eu tenho uma opção de menu aqui, onde eu possa trabalhar o meu backlog sem trabalhar diretamente aqui, ó, no quadro. Hoje eu não vou mostrar para você como é que configura o quadro Kanban, justamente porque a gente já fez isso numa aula anterior, e eu vou deixar só essas 3 colunas, selecionado para desenvolvimento, em andamento e item concluído. Um Kanban ultra, super, mega simples. Vamos lá. O que a gente precisa fazer aqui? Eu vou adicionar itens, tá certo? Itens apenas de exemplo, tá? História 1, História 2, tá? Foco não é na escrita da história, certo? História 3, História 4, História 5. Muito bom. Eu tenho aqui, vou botar mais uma aqui. História 6. Tá certo? Pronto. Opa, escrevi errado aqui. História 6. Prontinho. Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho no meu backlog essas histórias. Tá bom? Eu tenho 6 histórias. Agora, o que eu vou fazer? É muito importante que a gente crie aqui os épicos. Por que, Marcelo? Por que eu tenho que criar os épicos? O épico pro Jira, ele está no nível 1. Então, o Jira, ele utiliza o épico como uma porção maior do trabalho que o time faz e utiliza o conceito de épico para criar uma hierarquia. Então, eu sei que tem times que não trabalham com épicos, só trabalham diretamente com o conceito de história. Eu faço muito isso, né? Eu trabalho com o conceito de épicos, de histórias, e para mim épico é só uma maneira de dizer o seguinte, olha, tá vendo essa história? Essa história é um épico. Ou seja, para mim épico, muitas das vezes, é um atributo. É só para dizer o seguinte, essa história é grande demais, precisamos fatiá-la. Só que aqui no Jira, a gente tem uma certa adaptação, porque aqui o conceito do épico é esse mesmo, é uma porção maior do trabalho, só que ele utiliza o épico, esse tipo de item, para hierarquizar os itens no Jira, tá bom? Legal? Épico 1, e vou criar um segundo épico. Muito bom. Ótimo. Pronto, criei 2 épicos, tá certo? Criei 2 épicos, aí nesse momento agora, o que eu vou fazer? Eu vou dizer, olha, história 1 é do épico 1, história 2, épico 1, história 3, épico 1. História 4, épico 2, história 5, épico 2, história 6, épico 2. Pronto, está aqui em cima, conforme você pode ver aqui do lado, todas as histórias estão associadas a um épico. Acabou ainda não. Vou fechar aqui a barra do épico.
e vou criar as versões, tá certo? Eu vou criar as versões. Então, eu vou criar a V1, que eu vou dizer aqui, olha, que vai começar hoje, dia 28, e vai até dia 30 de junho. Isso aqui é muito importante para que a gente possa fazer o trabalho seguinte ali com o Advanced Roadmap, tá bom? Criei. E vou criar a versão 2, a V2, que vai ser do dia 1º de julho até 31 de julho, tá bom? Então eu criei 2 versões e agora eu vou fazer o seguinte, olha, tá vendo essa história V1? Ela tá na V1, história 2 está na V1, história 3 está na V1. Pronto. V2, eu tenho a história 4, que está na V2, história 5 na V2, história 6 na V2. Pronto. Se você olhar aqui, da história 1 até a história 6, eu fiz uma associação com os épicos e com as versões. O que eu fiz aqui? Eu fiz o meu planejamento. Tá? Eu ainda, repara o seguinte, eu ainda não fiz nada demais, eu ainda não peguei esse backlog, eu não selecionei para o desenvolvimento. A única coisa que eu fiz foi fazer um breve planejamento do que vai acontecer. Tá bom? Muito bom. Isso aqui tudo no projeto de front. Eu vou fazer no projeto de back a mesmíssima coisa. Só que é importante eu te mostrar como é que isso aqui acontece para que você veja, né, o porquê dos resultados que a gente vai ter lá no plano que a gente vai criar. Estou habilitando aqui o backlog, vou dizer que eu quero também trabalhar com épicos. Pronto, da mesma forma aqui no backlog eu vou criar 6 itens, tá? Vou criar 5 itens, pronto. História B1, que é backlog, tá? Backlog não, backend. Vamos lá. História B2. História backend 3. História backend 4. História backend 5. Pronto, tá bom. Tá certo? Muito bom. Agora eu vou criar também os épicos. Então eu vou ter um épico de backend 1. Eu não estou me preocupando aqui, muita atenção, eu não estou me preocupando aqui em nomenclatura de épico, como que a gente tem que escrever épico, como que a gente tem que escrever história. Não é o foco do nosso curso. Muito bom. Então eu tenho aqui 2 épicos. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou associar história 1, história 2, história 3 e o épico 2, história 4, história 5. Pronto, associado. Da mesma forma, eu vou criar versões. Tá? Então eu vou criar a V1 do back-end, que olha só, eu vou começar hoje e vou acabar dia 25 de junho, tá bom? Depois a gente pode fazer esses ajustes. E vou criar uma outra versão, a V2 do back-end, que vai começar 26 de junho, 26 de junho, logo depois, e vai acabar em julho. Deu para ver aqui que eu disse que o trabalho do back-end termina antes do front-end, né? Ok? Vou associar isso aqui. Pronto, história V1, história 2 na V1, história 3 na V1, história 4 na V2, história 5 na V2. Pronto. Eu tenho 2 projetos, onde eu tenho um time de front e um time de back. Tá certo?
Eu tenho um time de back e um time de front. Qual é o grande trabalho, qual é o grande desafio no dia a dia? É coordenar o trabalho desses dois elementos, desses dois projetos. Como fazer isso? Se eu tentar fazer isso com Basic Roadmap, a gente não vai conseguir. Para isso, foi criado o serviço Premium, né, que eu já falei bastante, o Advanced. Então vamos lá. É o que a gente vai fazer agora. Vamos lá. Onde que a gente faz?